Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Minas Gerais responde por 10% das ocorrências de roubo de carga no Brasil. Em uma audiência na Assembleia Legislativa do Estado, transportadores reclamaram dos prejuízos e da falta de estrutura das polícias para prevenir e combater esse tipo de crime. Os detalhes você confere na reportagem da TV Assembleia de Minas Gerais. O dono da segunda maior empresa de transporte de medicamentos em Minas conta que foi assaltado 17 vezes em 8 meses. Segundo ele, ninguém foi preso e a carga não foi recuperada. Uma rotina de violência nas estradas que já ameaça o negócio dele. A vontade, a sensação é de desistir, né? Porque hoje nós somos uma empresa que nós damos aí 300 empregos direto, né? Se não resolver, infelizmente, não tem como continuar, não tem jeito. Minas Gerais é o terceiro estado com mais ocorrências de roubo de cargas no Brasil, atrás apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Segundo a Federação das Empresas de Transporte de Cargas do estado, os cerca de 1.000 empresários do ramo já comprometem 25% dos custos do negócio com segurança. E o prejuízo deles, só com a carga roubada em 2016, chegou a 218 milhões de reais. Aumentou o roubo de carga, aumenta também o custo do empresário com relação ao investimento na segurança. Com certeza a sociedade acaba pagando mais caro, porque se o empresário é obrigado a aumentar o seu custo, com certeza ele tem que repassar para alguém seria o consumidor final, né? O roubo de carga é crime organizado. E nós da sociedade civil e o setor público não temos o mesmo nível de organização que eles têm. A legislação, ela permite que o ladrão é preso, né, e ele paga fiança e sai. A funcionária de uma transportadora de remédios, que acumula R$100 mil de prejuízo com os roubos neste ano, conta que a empresa não consegue sequer fazer seguro da carga. Cada dia fica mais difícil. Hoje, para a gente renovar uma apólice de seguros, você praticamente não pode ter tido um sinistro, né? Então, você tem um limite máximo que você tem de cobertura e se você atingir aquele limite, hoje a seguradora ela te corta. A falta de estrutura das polícias militar, civil e rodoviária foi uma das principais queixas dos empresários. A impunidade e a legislação branda também seriam causas de situações como a de uma pessoa sendo presa 6 vezes por roubo de carga. O presidente da Federação de Cargas de Minas Gerais trouxe aqui 218 milhões de prejuízos apenas no ano de 2016. Ou seja, Minas Gerais responde por 10% de todos os crimes do Brasil referente a roubo de carga. Nós precisamos ter aí realmente um envolvimento maior do Poder Judiciário ao combate a esse tipo de crime, que tem se tornado uma fonte de recursos rentável aos criminosos. Até precisa haver a integração dessas polícias e depois do Judiciário na condenação. É de todo o processo, desde o desbaratamento da quadrilha até a condenação com o Ministério Público e Judiciário. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara cobra a implementação do Pacto pela Proteção de Crianças e Adolescentes Atletas. Esse acordo foi firmado pela CBF, Confederação Brasileira de Futebol, os clubes esportivos e a CPI que investigou a exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas o compromisso ainda não saiu do papel. Veja na reportagem da TV Câmara. Garotos estão se prostituindo, estão vendendo por pouco, justamente por causa dessa realidade do futebol do Brasil. Jogador de futebol por 20 anos, Alexandre Mondrimas sabe o que está falando. Atualmente, ele desenvolve um trabalho de prevenção da exploração sexual de crianças e jovens atletas. Todo jogador de futebol em atividade ou ex-jogador de futebol já viu de perto ou já passou por algum tipo de assédio ou abuso sexual. Então eu posso te falar
falar que isso é uma prática comum. Um dos resultados práticos da CPI da exploração de crianças e adolescentes foi a elaboração de um relatório. Um relatório com compromissos, políticas públicas que deveriam ser adotadas para criar um novo marco que serviria como referência para a atuação do Estado nos casos de exploração sexual. A CBF assinou o pacto, se comprometeu a adotar 10 medidas para combater o abuso sexual nos clubes de futebol de base, mas o compromisso ainda não saiu do papel. A CBF cumpriu parcialmente apenas 2. Criou um grupo de trabalho à época que não teve qualquer tipo de resultado, então a CBF foi desonesta e tem sido desonesta ao não enfrentar essa discussão. A audiência pública desta terça-feira teve um objetivo muito claro: resgatar os compromissos assumidos pelos clubes com o poder legislativo. Essa situação é muito grave. Afinal de contas, o Brasil tem uma marca do futebol, como o melhor futebol do mundo. E eu acredito que a maioria dos brasileiros desconhece, infelizmente, essa faceta horrível que mancha o futebol. Como resolver os problemas recorrentes que o Brasil enfrenta na segurança pública? É o que pretende apontar o relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre o assunto, escolhido como política pública a ser acompanhada. Confira na reportagem da TV Senado. O último levantamento do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostrou que, em 2015, cerca de 60 mil pessoas foram assassinadas em todo o país. Em alguns estados, o número chega a 30 homicídios para cada 100 mil habitantes. Crimes que não são solucionados. Mais de 90% dessas mortes ficam impunes. A má gestão e a falta de integração entre os órgãos de segurança foram problemas apontados pelo presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Raimundo Carreiro. O TCU vem fazendo uma ampla auditoria na segurança pública, com participação de 20 estados. Um preso que foi condenado em São Paulo, no estado do Maranhão, se ele for para lá, ele não tem registro nenhum, porque não tem integração. Para o secretário de Controle Externo e Segurança Pública do TCU, a dificuldade de ter dados concretos sobre o assunto dificulta a busca de soluções. Uma mudança na questão federativa, da segurança pública constitucional, seguida de uma mudança na legislação desse sistema de informação, é o que nós entendemos ser necessário como ponto de partida para se terem informações mais regulares, regulares do ponto de vista de periodicidade e confiáveis de estatísticas criminais. O representante da Secretaria Nacional de Segurança Pública disse que, para enfrentar os altos índices de criminalidade, é preciso haver garantia de recursos. Não adianta acontecer o que aconteceu esse ano. Nós tivemos um orçamento, fazer um planejamento e, durante o ano, houve um corte de 56% do orçamento destinado à segurança pública. Então, sem segurança orçamentária, não se caminha. Não adianta fazermos projetos, não adianta aumentarmos pena, não adianta acabarmos com a progressão, não adianta reduzirmos a maioridade penal, não adianta colocarmos arma nas mãos do nosso produtor rural, não estou dizendo que isso não seja necessário, se nós não fizermos mais com o pouco que temos. O problema da criminalidade chegou ao ponto em que chegou por falta de governo. Falta de previsão, falta de política. Não houve até hoje, não houve esse combate. Essa foi a primeira de uma série de 4 audiências públicas que serão feitas pela Comissão de Constituição e Justiça para debater a segurança pública no país. A intenção é fazer um diagnóstico da situação e apresentar sugestões que possam ajudar a melhorar esse quadro. Que hoje nós não podemos ter as pessoas de bens trancadas em casa, com cerca elétrica, com câmeras, e os bandidos de fora cada vez mais legalizado o crime, porque eles sabem que a impunidade vai acontecer e eles não vão cumprir as penas que hoje devem ser cumpridas. Você já pensou em escolher o que vai ser votado em plenário pelos parlamentares? É exatamente isso que a população mato-grossense está fazendo desde a criação de uma nova ferramenta tecnológica. Confira na reportagem da TV Assembleia do Mato Grosso.
ideia foi elaborada pelos próprios servidores do Legislativo. Diversos setores se uniram para disponibilizar a ferramenta na página do Facebook da Casa de Leis. Surgiu a ideia de criar uma ferramenta que, diferentemente das outras existentes em Mato Grosso, no Brasil e no mundo, que tratam mais da iniciativa de projetos, de discussões parlamentares, mas uma ferramenta que atuasse na votação, na ordem do dia. Esse tipo de ferramenta é uma novidade aqui no Brasil, né? Exatamente. Nós observamos várias ferramentas de participação popular, mas nenhuma nesse sentido de trabalhar a votação dos projetos de lei. Para usar a ferramenta, o cidadão só precisa ter um perfil no Facebook. E com um único clique, pode decidir o que será discutido aqui. A gente seleciona alguns projetos e elas escolhem em qual vai entrar na ordem do dia seguinte. Ficam lá os 4 projetos. E cada projeto é representado por um íconezinho daqueles, do joinha, do coraçãozinho, o smile. E a pessoa entra, olha, escolhe e vota. E o mais importante é que o mais votado vai ser apresentado pelo presidente. Para o consultor legislativo Xisto Bueno, esta será mais uma importante forma de interação da Assembleia com a população mato-grossense. Houve, assim, na primeira experiência, uma participação exagerada de boa. A gente ficou, assim, extremamente empolgado com o resultado. E pretendemos tocar isso para frente, trazer o cidadão para a Assembleia, não necessariamente fisicamente, mas como ideia, como propostas e, por que não, também como opção daquilo que a gente quer que seja votado. O programa de hoje fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens apresentadas, é só acessar a nossa página senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!